Eita, gente, desculpa, eu acho que eu deixei vocês caírem. Oi, ok, Paulo. É, alguém dizendo que estão de volta. Desculpe, gente, deixei vocês caírem. Eu estava tentando entender uma mensagem de alguém que eu esperava que fosse a Maria Tereza, mas senão nós seguimos adiante aqui, tá bom? A hora que ela chegar, ela será muito bem-vinda. Então, eu estava falando, né, que como... Hum, uai, Jardim Guaramirim. Tá aqui, vamos lá. Cadê você? Não, estou tentando fazer o Jardim Guaramirim entrar aqui. Eles têm que me pedir o acesso, viu, Maria Tereza? Você tem que pedir acesso, senão não posso receber você aqui. Tente de novo, por favor. É. Karina, eu estou vendo que você está aí. Peça, por favor, para Maria Tereza entrar pelo Guaramirim, que foi, ela me falou que entraria pelo Instagram do Guaramirim, ok? Então tá, então vamos lá. Então, como eu estava falando, ó, agora sim, eu acho que sim. Gente, esse negócio de tecnologia não é para os fracos de coração, não. Dá um nervoso danado. Oi, Maria Tereza. Estávamos Olá, perdidos pelo cyberespaço, mas você chegou. Que bom, que bom. Bem-vinda, muito bem-vinda aqui. Então, gente, obrigada. eu estava me apresentando. Eu sou Ania Camp, sou psicóloga e terapeuta familiar, atuo em Brasília, no Distrito Federal, e quem está com a gente hoje é a Maria Tereza, que é mestre em Ciências Sociais e coordenadora pedagógica do Jardim Guaramirim, lá de São Luís do Maranhão. E como eu não gosto de fazer live sozinha, eu pedi para Maria Tereza aqui tanto compartilhar a experiência de muitos anos como pedagoga e como mãe também, né, Maria Tereza? É, a gente pode, como cientista social e né, especialista em pedagogia Waldorf, é, e como mãe, eu acho que a maternidade nos ensina muita coisa, sem dúvida nenhuma. E Sim. Maria Tereza, ela também vai estar, tipo, eventualmente ajudando aí com as perguntas que vocês eventualmente postarem. Algumas pessoas nos mandaram algumas antecipadamente e a gente vai estar conversando junto, certo? É, então vamos lá. O tema que a gente propôs para hoje foi a questão reconhecer em primeiro lugar que cuidar de crianças pequenas é uma coisa muito que consome muita energia, não é não? E está entrando uma especialista em criança pequena, outra especialista. Oi, Mari. É... Então, e eu escuto com muita frequência de pais com filhos pequenos, e eu lembro como era, como a gente fica cansado, parece que as demandas são infinitas e haja energia para tudo isso, né? Agora, não sei quem sabe, mas quando as minhas filhas estavam com 5,5, 3,5, 1,5, eu na ocasião me separei e passei a ser a única adulta da casa com 3 crianças pequenas, tendo que trabalhar muito. E para mim ficou bem claro que se eu quisesse ter uma casa que funcionasse de uma forma alegre e amorosa, eu ia ter que ter algumas estratégias, eu ia ter que aprender algumas coisas. Não daria para a coisa simplesmente correr solto e esperar que as crianças entendessem as minhas necessidades, entendessem que eu às vezes não estava dando conta. Eu teria que fazer algumas escolhas. E aí eu tinha sorte de uma formação em psicologia, algumas outras coisas que eu tinha aprendido ao longo do caminho, e eu percebi que algumas estratégias eram cruciais para o meu dia a dia ser pelo menos mais feliz e alegre. Eu queria muito que minhas crianças crescessem com essa referência de que a nossa casa é uma casa alegre, onde as pessoas se sentem bem por estarem juntas. É, e Maria Tereza e eu conversamos hoje um pouquinho e ela estava comentando, né, como professora
e coordenadora de jardim de infância, como as crianças pequenas estão adorando estar em casa, né? Não? E aqui eu moro num condomínio vertical, num prédio, né? Nas primeiras semanas isso me chamou muita atenção. Eu ouvia muita risada de criança, eram crianças felizes. E eu conseguia imaginar, claro, que os pais talvez estivessem mais estressados, mas as crianças estavam felizes por estarem com seus pais, né? E muitas famílias me relatam que sim, é uma oportunidade como nunca se teve antes. Na nossa vida moderna, em geral, as famílias não passam tanto tempo junto. Agora, sem dúvida, eu também sinto que os pais eles estão tendo que ficar, digamos, mais profissionais enquanto educadores do que antes, né? Porque antes sempre havia esse momento em que as crianças eram entregues à escola e que cuidaria delas e os pais poderiam se dedicar às suas atividades de adulto. E agora esse escape não tem, então os pais estão tendo que ser os educadores em tempo integral das crianças e muitos, né, a maioria tendo que dar conta das suas demandas de trabalho, ainda, né, preparar refeições, fazer a casa funcionar, tudo isso tem sido bem complexo. Então, eu vou começar então com essas que eu chamo de ferramentas ou estratégias. E aí, mais adiante, a gente vai intercalando aí. E Maria Tereza, como eu já comentei, você fica muito à vontade para compartilhar, porque eu sei que você tem muita experiência. E é para isso que você está aqui também, para contribuir com a sua experiência também, tá bom? Obrigada. Então, uma coisa que eu percebo muito observando pais é que eu sinto que às vezes eles gastam muita energia com o discurso do não. Criança não sobe no sofá, não mexe naquele vaso, não joga brinquedo no chão, não é para correr aqui nesse lugar. E num conhecimento muito básico de neurofisiologia, de funcionamento do cérebro, né, o que a gente hoje chama de neurociência, a gente sabe que o cérebro ele não processa uma negativa, né? Então, se eu digo, não pense em balão vermelho, eu posso repetir 25 vezes, não pense em balão vermelho, Maria Tereza. E se você pensar em balão vermelho, você está sendo mal educada e desrespeitosa. Só que, com isso, eu estou ignorando que o seu cérebro ele não consegue criar um não a alguma coisa. Ele só vai criar uma imagem, algo afirmativo. Então, cada vez que eu falo em não pense no balão vermelho ou não suba no sofá, eu estou criando na cabeça da imagem a imagem do balão vermelho ou a imagem do sofá. Sim. Ou seja, a partir do momento, né, que a gente cria uma imagem na cabeça da gente, a gente tem o impulso de querer fazer isso, né? Então, quando a gente não se dá conta, às vezes, que na nossa narrativa, naquilo que nós falamos, nós estamos constantemente criando imagens nas cabeças das crianças. E essas imagens que a gente coloca e oferece para eles, isso vai gerar, tanto vai ativar a fantasia delas e vai ativar o desejo delas de se engajarem nisso para isso que a gente apontou, né? Então, lembro de cena clássica, assim, né? Vai-se com criança pequena visitar a titia ou a vovó e a primeira coisa que aquele olhar de radar que mãe tem é identificar onde ela não quer que a criança mexa. E aí começa a dizer, não mexe no vaso, não mexe na cristaleira, não suba no sofá branco. E aí lascou geral, né? Porque você acabou de apontar, chamar a atenção do cérebro da criança para aquilo que você não quer que ela se engaje, né? E isso é muito pouco eficaz e muito desgastante. E o que eu escuto dos pais é, meu filho não me obedece, meu filho não me respeita. Eu tenho que dizer que infelizmente não é bem isso. Eu acho que talvez você até então não estava consciente de como o cérebro da criança funciona. Então, se a sua intenção é que a criança não suba no sofá branco da casa da vovó, eu sugiro, que tal você escolher, na verdade, usar esse olhar de radar para identificar onde na casa da vovó dá para brincar com tranquilidade sem atrapalhar ninguém. Então, talvez o chão seja mais seguro, ou um cantinho no quintal. Então, a primeira coisa que eu convido vocês a observarem é isso. O que a narrativa de vocês está semeando de imagens na cabeça da criança?
Essa é a primeira coisa. E eu percebo que a partir do momento que a gente fica consciente disso e passa a se dar conta que mais eficaz do que ficar gastando nossa energia em muitas negativas e proibições, é a gente, ao invés disso, usar a nossa narrativa para apontar para onde é seguro, para onde é desejável, né? A gente economiza muita energia. Então, e eu percebi, eu como mãe, eu percebi que muitas vezes, e às vezes tem crianças que adoram desafiar adulto, né? Tem crianças que gostam dessa brincadeira, né? Dessa adrenalina que tem no desafiar, né? Então você diz não e ela entendeu às vezes o não, mas aí ela quer fazer justamente aquilo que você está dizendo que não pode. Então, se você morde essa isca, né? E entra nisso que eu chamo de cabo de guerra, de novo, você vai gastar muita energia nessa discussão, enquanto o mais fácil seria não engatar nesse cabo de guerra, nessa discussão sobre se vai ser do meu jeito ou do seu, e, na verdade, direcionar o seu discurso, a sua fala para aquilo que você quer que a criança foque. Eu lembro o dia em que eu entendi quão poderoso isso era e de quanto isso me era benéfico, ter consciência disso. Certo dia eu fui buscar as crianças na escola, era, né, 12:30, 1h da tarde, então 3 crianças sentadas no banco de trás e a criança mais desafiadora talvez, ela anuncia em alto e bom som para a mãe dela, uma mãe bem natureba, ela disse, eu vou chegar em casa e comer o pirulito que eu ganhei do aniversário ontem. O meu sangue ferveu, assim, porque eu pensei, filha minha sabe, obviamente, que não vai comer pirulito antes do almoço. Mas naquele momento eu me dei conta que se eu entrasse numa discussão sobre o não e sobre a minha autoridade e como que absurdo, né, eu ia ter todo o trajeto até a minha casa, que eram 30 minutos, de uma criança brigando, reclamando, chorando, e isso iria me cansar muito. Então, o meu cérebro rapidamente ficou procurando que sim que eu posso oferecer isso, para não entrar na discussão. Então eu disse, uou, que bom que você está com fome, maravilha, criança que brincou a manhã inteira tem que estar com fome agora. Então a gente vai chegar em casa, a gente vai comer alface, tomate, pepino, arroz, feijão, legume e o que for, e depois que você comer tudo, aí você pode comer seu pirulito. Então, eu, na verdade, eu fiz essa narrativa toda porque eu queria conduzir o cérebro dela a pensar nessas coisas com as quais eu queria que ela se ocupasse. E depois, digamos, eu fiz uma concessão, que para mim, para os meus valores, era razoável. Comer o pirulito depois do almoço era algo que eu estava disposta a fazer e conceder, né? Mas a minha narrativa, o meu esforço estava todo nisso. Eu estava semeando imagens para aquilo que eu queria que acontecesse. E nos pais que estão em casa tentando limpar a casa, entregar relatório, preparar almoço e ocupar crianças, a minha recomendação é tenha estratégias claras sobre o que você quer fazer. Realmente não dá para se dar ao luxo de deixar o dia correr solto quando a gente tem tantas responsabilidades quanto se tem agora. Algumas pessoas chamam isso de uma rotina estruturada. A rotina, né, Maria Tereza? Quem trabalha com criança sabe que rotina para criança pequena é uma bênção, né? Poucas coisas são mais tranquilizadoras para criança pequena do que fazer todo dia as coisas na mesma sequência, de preferência no mesmo horário. Isso tranquiliza, isso deixa as crianças tranquilas. E, do outro lado, a gente pode dizer, isso faz sentido porque, de certa forma, é um condicionamento. A criança já sabe que depois dessa brincadeira, ela vai lavar a mão e vai fazer o lanche. Ou, no fim do dia, né? Na minha casa tinha assim, 6 da tarde, se encerrava a brincadeira, guardava-se brinquedo. As crianças sabiam que depois disso viria o banho, sabiam que depois do banho viria a janta, sabiam que depois da janta se escovaria os dentes, sabiam que depois de escovar o dente tinha história e ia dormir. Então, é a mesma tranquilidade que nós adultos vivenciamos, por exemplo,
Eu lembro quando eu aprendi a dirigir carro. Dirigir carro era algo muito assustador para mim aos 18 anos. Era uma tensão constante. Eu tinha que prestar muita atenção em tudo. Com o passar dos anos, como eu fui repetindo isso, isso se tornou automático e me permite hoje que eu possa dirigir carro e conversar ao mesmo tempo sem ter um acidente, né? Aos 18 anos eu não daria conta, né? Então, a rotina, o repetir, o condicionar, ele traz uma tranquilidade e libera energia para outras coisas, certo? Certo. Eu queria perguntar para você, Maria Tereza, porque eu sei que num jardim Waldorf, como onde você atua, essa coisa da rotina costuma ser muito preservada, né? O que você percebe? As crianças se chateiam de ser todo dia a mesma coisa? Elas reclamam de que é todo dia a mesma coisa? Você vê essa tranquilidade maior com a rotina? Bom, primeiro eu queria agradecer aqui o convite, a participação, Por dizer que favor. nós estamos felizes por estar aqui, dizer também que falar do Guaramirim, falar sobre das crianças que faz tanto tempo que a gente não vê, dá uma saudade, né? A gente tem muita saudade desse convívio e, enfim, obrigada. E dizer assim que, pelo contrário, a criança ela reclama quando ela justamente não tem o ritmo, né? Que é como a gente chama a nossa rotina estruturada de ritmo. Então, se ela não tem esse ritmo, esse fluir semanal, diário, mensal, anual, assim, com muita permanência e fluidez, ela fica irritada, fica estressada, como você mesmo falou muito bem, né? Agora sim, a gente sabe que a rotina, se a gente não der um colorido para ela sempre, um colorido especial, ela vai ficando chata, cansativa. Então, a importância também da gente criar ritmos mensais, semanais, tipo, de determinados dias da semana ou momentos serem diferentes daquele que a gente sempre vem vivenciando, ou testar uma receita diferente em determinado momento, ou fazer algo, dar um caráter especial e único para aquele Especial, né? dia que tanto se repete, mas que nunca é o mesmo. Né? Então, talvez a gente precisa ter essa sensibilidade de fazer com que isso se repita sempre, essa ação, mas que ela nunca seja a mesma para a criança, que sempre possa ser um aprendizado novo. E a criança, ela ama a repetição, né? Quanto menor a criança, mais a repetição é salutar em todos os níveis. Sim, concordo plenamente, né? Enquanto você estava falando, me lembrei de outra coisa. O risco de nós adultos, quando estamos cansados ou nos sentimos estressados e sobrecarregados, é a gente deixar transparecer isso muito no nosso semblante, né? É olhar para a criança já com ai, né? Ai, pediu minha atenção de novo. Ai, de novo me interrompeu, né? E isso me lembra que tem uma outra questão que também, né, vem, digamos, a informação da neurociência, que o nosso cérebro ele é dividido em setores, né? Eu acho que todo mundo já viu alguma daquelas representações, tem um setor motor, auditivo, aqui atrás é a parte emocional, aqui na frente é a parte mais de raciocínio, né? Que é o chamado neocórtex, ou lobo frontal. E o lobo frontal ele tem uma outra característica sutil, que é uma grande parte do funcionamento desse lobo frontal, são neurônios que são especializados na imitação. Nós, enquanto raça, enquanto espécie, sobrevivemos, em grande parte, aprendendo as habilidades através da imitação. O andar, o falar, outras habilidades manuais, todas a gente aprendeu através da imitação. Então, o nosso cérebro automaticamente ele imita. Você não tem que dizer para uma criança me imite, ela faz isso automaticamente. Então, quando a gente quer que a nossa casa seja mais leve, feliz e bem-humorada,
Não adianta muito, na verdade inútil a gente ficar dizendo, ai que saco, tá todo mundo reclamando de novo, vamos ver se melhora o astral dessa casa. Ou aquela outra cena que eu vi tantas vezes, né? O gritaria geral e aí vem o adulto e diz, para, silêncio! Né? Isso é muito contraproducente, dá um bug no cérebro, porque o cérebro, como eu digo, ele tende a simplesmente imitar. Então, se eu chego num local e eu estou triste, mas eu chego num local e está todo mundo feliz e animado, em geral, eu vou gradualmente entrando nessa vibe, né? Nessa animação, nessa empolgação. Então, se a gente quer que a nossa casa tenha maior leveza, tenha mais alegria, né? Cabe a nós adultos tornarmos isso importante, entendo eu. E eu descobri muito lá atrás, nessa época em que eu estava lidando com 3 crianças, né, de 2, 4, 6 ou 3, 5 e 7, não era fácil. Mas eu percebia que se eu ficava irritada, ou as crianças ficavam irritadas e mal-humoradas, ia ficar o dia todo, aquilo me consumia uma energia absurda. Não me sobrava energia para muita outra coisa. Então eu aprendi rapidinho que se eu conseguisse com que o astral da casa tivesse mais divertido, as pessoas estivessem rindo, eu teria mais energia para as minhas coisas de adulto também. Então, para mim era coisa de estratégia mesmo. Então eu fazia um esforço, eu descobria como é que eu respiro fundo e posso oferecer um olhar, uma expressão de voz e de rosto que expresse isso de uau, como é bom você estar aqui comigo. Uau, que privilégio estar com vocês. E nesse tempo, sim, com todos os desafios, e eu sei que para muitas pessoas esse tempo tem sido muito difícil, mas para muitos de nós tem sido um grande privilégio de vínculo, de proximidade. Eu desconfio que vai ser um tempo em que a gente vai falar durante décadas sobre esses meses em que a gente passou mais junto, com a oportunidade de conviver mais e se conhecer melhor, né? Outras habilidades, né? Então a preocupação se fez lição de casa, estudou para a prova, o vestibular do ano que vem, eu diria, isso no fringir dos ovos, né? No horizonte temporal de uma vida inteira, isso é muito menor do que como eu me sinto quando eu estou na minha casa com os meus pais e com os meus irmãos. Então, se a gente conseguir entender que isso são marcas que ficarão por muitos e muitos anos e que eu torço para que sejam marcas muito positivas, a gente também talvez isso facilite estabelecer prioridades, né? Porque que é fato que a gente não vai dar conta de tudo. Quem está com crianças pequenas, trabalho para entregar, tendo que cozinhar e limpar, certamente tem coisas que não vão acontecer. Talvez você não troque mais a roupa de cama uma vez por semana, como você fazia. Talvez você não varra a casa com a frequência que você gostava que fizesse. Talvez sua cozinha não esteja tão arrumada. Mas se os sons que estiverem pela casa forem sons de alegria, forem olhares de que bom, que presente que você é na minha vida, isso vai perdurar por muito, muito mais tempo. Tem uma frase da escritora Maya Angelou que eu gosto muito, muito, e ela diz o seguinte: as pessoas não vão lembrar do que você disse, as pessoas não vão lembrar do que você fez, mas elas jamais irão se esquecer como elas se sentiram quando estavam com você. E se eu acho que o legado mais precioso que a gente pode deixar com os nossos filhos é não só que era bom estar conosco, mas nesse era bom estar com quem é meu pai e minha mãe. Além disso, é a sensação de eles gostam de estar comigo, é o registro de eu sou uma pessoa que é bom ter por perto. Isso tem um impacto sobre a autoestima enorme e tranquiliza, não é? A criança que se sente amada e vista tranquiliza muito. Então, a outra memória que me vem num período em que eu trabalhava de casa,
Na época foi um intervalo que eu não atuei como psicóloga, eu fazia trabalho de tradução para poder estar em casa o tempo todo, mas eu tinha que trabalhar, e muito. Eu lembro que um dia minha filha, na época com 6, 7 anos, ela entrava no que era o meu espaço de escritório, que as crianças sabiam que ali a mamãe estava trabalhando e não era para atrapalhar, mas ela deve ter entrado no período da tarde umas 20 vezes. E eu dizia, por favor, eu tenho que entregar um trabalho às 5 da tarde. Às 5 da tarde eu prometo para você que eu converso para você, mas agora não. Eu queria que ela entendesse a minha necessidade. E depois que ela entrou pela 20ª vez, ou bateu pela 20ª vez na minha porta, eu desisti. Eu vi que ela era mais forte do que eu. E aí o que eu fiz? Eu virei de costas para o computador, sentei ela no meu colo, e eu segurei ela com os meus braços, então assim, eu deixei bem claro que ela tinha o meu colo, ela tinha o meu olhar, ela tinha minhas mãos. E aí, durante 5 minutos, ela me contou algo que tinha acontecido na escola, que ela queria muito me contar. E aí ela contou, e aí eu dei um abraço nela, e aí ela começou a querer sair do meu abraço, tipo, tá bom, mãe, tá bom, já fiz o que eu queria fazer. Eu disse, não, mas eu quero mais abraço aqui. Segurei ela mais 1 minuto, mas a minha estimativa é que eu gastei uns 6 minutos com isso. Ela não me interrompeu mais por 2 horas depois disso. Então, eu sinto que às vezes os nossos filhos, eles estão com o tanquinho vazio, eles estão precisando do nosso olhar, do nosso colo, do nosso toque. E se a gente consegue aceitar essa necessidade deles e oferecer isso para eles que eles estão precisando, é muito mais fácil eles não nos solicitarem mais, porque o tanquinho deles está cheio, né? Eles se sentem amados de novo e aí eles têm autonomia para rodar aí algumas horas. Então, eu descobri que 5 minutos bem investidos têm uma relação custo-benefício enorme. E, além disso, a diferença é entre uma criança que está lá choramingando, querendo atenção, que não me deixa concentrar, e uma criança que sai, que sai do ambiente saltitante, quicando e feliz porque ela ganhou o que ela queria. Né? Sim. Faz sentido para você isso na sua experiência também? Nossa, super faz sentido, né? Porque quando a gente começa a olhar para a criança a partir da pedagogia Waldorf, por exemplo, que é de onde eu posso falar, Sim. A gente vê que no mundo de hoje, na maioria das escolas, na maioria dos projetos curriculares, eles fazem tudo menos atender as reais necessidades das crianças, né? E quando a gente começa a ver como essa criança ela não tem assim o que ela deveria ter, de fato, colocar a criança no centro para se pensar como educar, né? Uhum. A gente fica assim meio que, nossa, e agora? O que a gente vai fazer, né? O mundo de hoje cada vez mais tem tempo para as crianças. Olha para a criança de uma forma diferenciada, como precisa, né? Então, a gente busca, assim, propiciar, né, na nossa atuação, propiciar todo o tempo e o espaço adequado para que essa criança ela possa florescer, se desenvolver, essa semente germina, e lógico, isso coloca essa tarefa de educar, tanto para mães, pais, quanto para professores, algo muito desafiante, né? As crianças, elas chegam trazendo muitas demandas que às vezes a gente nem mesmo sabe como atuar, coisas novas, notícias frescas elas trazem, né, o tempo inteiro. Então, é um trabalho assim, muito difícil, né, esse de educar. Por quê? Porque você tem que ser o exemplo, né, para aquela criança. Como você mesmo falou, ela aprende pela imitação. Então, não adianta a gente falar, se a gente não tem isso dentro da gente. Uhum. Enfim, ela vai aprender
por imitação, então a gente tem que ser o exemplo, o modelo, a gente realmente tem que se voltar uma parte do nosso tempo, se doar para essa criança, porque a criança é um ser que ela não sabe fazer as coisas só. Então ela precisa de alguém que faça algo por ela. E eu vejo, assim, muitas mães e pais angustiados porque trabalham muito, tem pouco tempo, né, para ficar com os filhos, enfim, isso tudo é muito conflito, é muito de conflito, mas quando estiver, que essa entrega seja total, verdadeira, de olhar no olho, de sentir, de tocar, de beijar, de abraçar, de falar, né? Em todos e com isso que você falou, de trazer esse ambiente acolhedor para a criança, porque a criança, ela, quando ela vem, ela, digamos assim, ela vai se desenvolvendo, né? A partir do nascimento, ela vai se desenvolvendo aos pouquinhos, enfim. Então, essa noção de identidade, noção de eu, noção de família, noção de casa, tudo isso também vai se construindo de acordo com como ela vivencia isso sensorialmente. Na prática, na vida, nas relações. Então, se ela tem uma atmosfera de paz, de alegria, de amor, é isso que vai constituir a formação da personalidade dela. São esses valores, esses princípios éticos, muito mais do que exatamente estar sendo escolarizada. Não é? Por isso que essas escolas não atendem às verdadeiras necessidades das crianças. A criança precisa brincar. Essa é a necessidade principal da criança. E a maioria das grandes escolas e da mentalidade atual é de que a criança, quanto mais cedo ela for escolarizada, mais inteligente, mais bem-sucedida profissionalmente ela vai ser na idade adulta. E hoje em dia, o mundo está colapsando, né? Ninguém quer voltar para aquilo que a gente deixou quando há 3 meses atrás, aquela loucura, e a gente está com medo de voltar para isso de novo. Mas se a gente não mudar nessa esfera mínima que é a nossa educação, a educação das crianças, a gente não avança enquanto social. Eu acho que tem muita gente se questionando sobre prioridades, né? O que é prioritário na minha vida? Eu acho que esse é a grande reflexão que esse período de isolamento social propiciou, né? O que realmente importa, né? Concordo plenamente. Na sua fala, eu lembrei também da questão da imitação na criança, que às vezes eu vejo os pais querendo arrumar a casa ou preparando uma refeição, e a criança também quer arrumar a casa e preparar a refeição e ir para a cozinha junto. E alguns pais não conseguem incorporar e acham que a criança está atrapalhando. E aí eu estou lembrando da minha amiga Estela, que eu acho que estava por aí também, que eu observo ela tem 2 meninos, e visitando a Estela, eu observo como ela consegue fazer isso maravilhosamente bem. Então, quando ela está cozinhando ou lavando, em geral, o filho dela quer também participar disso. Então, ela organizou uma estrutura que permite a ele, então, se ela está lavando louça, ele vai lavar os copos de plástico, os talheres, porque na verdade quando a criança está imitando, é uma forma dela dizer: eu te amo tanto que eu quero fazer a mesma coisa que você está fazendo. E ao mesmo tempo, com isso, essa sensação de uou, eu já posso fazer o que o adulto faz também, na escala correspondente à idade, isso vai fortalecendo a autoestima e vai tornar natural o ajudar em casa. Porque muitas vezes eu vejo pais dizendo: não, eu não consigo preparar a refeição porque a criança está ali junto comigo na cozinha me atrapalhando. E ao mesmo tempo, depois, quando a criança chega aos 12, 14 anos, tem a queixa de: meu filho ou minha filha não quer ajudar a lavar a louça. Eu digo, tem um contínuo aí, né? Tem algo que você constrói aí. Então, sim, a criança que lava o copo de plástico aos 5 anos, ela vai muito mais facilmente se dispor a lavar a louça aos 12 ou 14, quando ela tiver condições de fazer isso, né? Sim, isso precisa ter um ritmo inserido. Isso tem que ser vivenciado todos os dias. Vai ter dia que a criança não vai querer, ela vai fazer birra, aí como você mesmo falou de uma forma muito sábia, como agir quando essa criança dizer não, e realmente não é indo contra, trazendo uma imagem adequada,
que em vez que reforce o não, faça com que ela se interesse para fazer, por isso que é muito difícil dar limite, né, em criança. E enfim, sei lá, até me perdendo aqui nos comentários. Sim. É muita coisa que passa pela cabeça da gente, né? Mas você usou uma palavra... você falou uma palavra que eu escuto com muita frequência. Como é que eu coloco limite nas crianças, né? Eu, em geral, sugiro para os pais preste muita atenção quando você escolhe colocar um limite. E só coloque um limite que você, adulto, está disposto a sustentar. Sim. Se você vai dizer que não pode fazer X, né? Não pode comer balinha antes do almoço, e aí a criança faz birra e bate o pé, e aí para parar de chorar, você deixa comer a balinha antes do almoço? Eu digo, então nem comece, porque aí você vai se desgastar com certeza. Porque a criança, se ela está acostumada com doce, ela vai usar todas as forças que ela tem. Então, colocar um limite, ele só é eficaz, ele não é eficaz porque a criança entende o limite. Ele é eficaz quando o adulto realmente respeita o próprio limite que estabeleceu. Porque se o adulto não fizer isso, certamente não é a criança que vai fazer. Então... Isso lhe confere autoridade, né? O adulto precisa ser essa figura de autoridade. A criança precisa entender isso, né? E isso tranquiliza. Quem estabelece as regras, quem é que estabelece as normas, quem que decide a hora de dormir. Enfim, isso tudo condiz ao adulto, né? Não é a criança. Sim. Agora, essa é uma outra distinção que eu acho muito importante, né? A diferença entre autoridade e autoritário, né? A autoridade é algo que é responsabilidade do adulto exercer, né? Eu até hoje digo para as filhas, né? Eu digo, enquanto eu for legalmente responsável por você, eu tenho que ter essa responsabilidade e às vezes ela se transforma em autoridade, né? E aí, você gosta ou não, tem algumas coisas que vão ter que acontecer. Agora, isso não tem que ser autoritário, não tem que dizer para ela que não está gostando, talvez, disso que eu estou propondo, que ela é má, que ela é ruim, que ela é irresponsável, que ela é desobediente. Não, pelo contrário, a autoridade ela tem que ser a atitude mais amorosa que o adulto possa fazer por uma criança. Que ali está o amor. Né? Então, quando o adulto consegue manifestar como deve ser, como essa criança deve fazer, e dizer, olha, agora é hora disso, agora é hora daquilo, porque o adulto aqui tem um discernimento, uma criança de 2 anos, 1 ano, 3 anos, não tem discernimento. Não. Né? Então, mas isso tem que ser feito com a amorosidade. Né? E aí também a criança vai reconhecer no adulto esse sentimento de amor e vai saber por que é importante, sim, esse respeito a essa autoridade, né? A ter essa autoridade amada pelo outro, a entender de limite. Claro que isso é um desafio e enfim, faz parte também da própria criança enquanto ser que está se constituindo, né? Inclusive em personalidade, questionar, dizer não, é saudável. Né? A gente não vai tolher. Pelo contrário, a gente vai propiciar o ambiente e o, né? Enfim, tudo para que essa criança possa criar toda a liberdade, né? Que ela possa, que ela for ter para se expressar, na brincadeira, enfim, no que ela tem ali de conjunto, né? Para poder viver. Sim. E aí agora eu lembrei de um outro aspecto que eu vejo como muito desafiador para essa atual geração de pais, que é uma geração de pais que eu acho que é a geração de pais mais comprometida que esse mundo já viu, em termos de comprometimento com a educação dos filhos. O desejo de educar bem essas crianças e de estar disponível e ter uma relação amorosa com as crianças, isso eu vejo como muito forte na geração atual de pais. Mas às vezes se confunde esse desejo de uma educação amorosa
eu quero que meu filho não se frustre. Isso é horrível, isso né? é inviável, isso é inviável. Nós adultos nos frustramos, eles lidam com frustração, e na verdade o que mais me assusta são crianças que não tiveram a possibilidade de lidar com frustração na primeira infância, porque em geral se tornam adolescentes totalmente ignorando qualquer limite, recusando qualquer limite, e isso não é saudável. Então, outra coisa que eu convidaria os pais a refletirem era sobre quão confortável você fica com o fato de seu filho ou filha ser frustrado de vez em quando. Às vezes não dá para brincar daquilo agora, às vezes não dá para comer alguma coisa, às vezes não dá para ter um certo brinquedo. Então, Sim. eles se frustrarem é algo saudável, é educativo, né? Sem ser sádico. Não, tem que ser claro, quando fizer sentido isso, né? E um exercício que eu realizei com as minhas filhas muitas vezes foi... eu, em geral, não levava a criança para shopping. Eu acho que essa é algo muito cansativo. Shopping, supermercado, fica muito eu quero, eu compro, me compra, e isso era muito chato. Mas, em geral, sei lá, uma vez por ano eu tinha que sair para comprar sapato. Aí tem que levar a criança junto, não tem jeito. E no lugar que a gente ia, né, no centro comercial que a gente ia comprar sapato, elas já sabiam onde tinha loja de brinquedo. Mas quando a gente ia lá, eu me antecipava e já deixava bem clara quais seriam as regras de ir para a loja de brinquedo. Elas diziam, podemos ir na loja de brinquedo? E eu dizia, claro, é óbvio que eu entendo que uma criança vai adorar ir para uma loja de brinquedo, né? Dizia, claro, a gente pode ir. E aí eu já dizia, olha, e hoje eu tenho, sei lá, 40 minutos que a gente pode ficar lá na loja de brinquedo e vocês podem olhar tudo que for possível, né, permitido mexer, vocês fiquem completamente à vontade. Mas só vou já antecipar para vocês que hoje a gente não vai comprar nada. Não vou comprar presente para Dia das Crianças, não tem aniversário. A gente vai entrar na loja de brinquedos, vocês vão aproveitar tudo que tem na loja, mas a gente não vai comprar nada. Tá claro isso? Tá claro. Podemos ir? Podemos ir. Ok. E assim era. E durante aqueles 40 minutos era um tal de mãe, olha isso, ou irmã, olha aquilo, era uma festa, né? E sempre tinha alguma criança que, quando estava na hora de ir embora, dizia, ai mãe, mas não dá para comprar só um, né? E eu dizia, não, a gente hoje combinou que a gente viria, vocês se divertiriam e não levaríamos brinquedo. E aí uma dizia, ai, mas esse aqui que é só R$5. Aí eu perguntava, você trouxe seu dinheiro junto? Já não era uma questão de se eu tenho condições de pagar ou não, mas era de eu manter o que eu tinha prometido. Então eu dizia, se você trouxe o seu dinheiro, ou eu até posso lhe emprestar, você tem dinheiro guardado para me pagar quando chegar em casa? Não, então tá, não quero pagar, ok, então ele não é importante para você. Ou era, não, mas só esse, não, tipo assim, eu jamais serei feliz na vida se eu não tiver esse brinquedo. Aí eu dizia o seguinte, eu vou anotar aqui na minha agenda esse nome do brinquedo. E daqui a 5 meses, quando for o seu aniversário, eu vou lhe perguntar se você ainda quer esse brinquedo. E se você quiser, e eu tiver condições, esse pode ser o seu presente de aniversário. Com isso, o que eu percebo que eu estava treinando? Eu estava ajudando elas a entender que desejar coisas não é problema nenhum, é bonito desejar, ter desejos, mas que não necessariamente ele tem que ser atendido já e naquele momento. Então, isso é um treinamento do que a gente chama de satisfação prorrogada. Se você quer esse presente e vai ganhar ele daqui a 5 meses, você vai aprender a esperar. E isso, nessa geração atual, é um desafio enorme, uma vez que a gente vive no momento de tudo é imediato. Eu quero algo, é hoje, né? Na minha infância, se eu gostasse de um seriado, eu ia assistir ele na quarta às 3 da tarde, o próximo episódio seria semana que vem, às 3 da tarde, e se não tivesse lá às 3 da tarde, eu nunca mais ia ver porque já tinha acabado. Então, a geração de hoje não tem mais isso. Tudo está disponível o tempo todo,
né? O alimento está disponível, os pais, em geral, têm mais recursos financeiros disponíveis do que as gerações anteriores tiveram. Então, esse consumismo desenfreado que isso gera, ou essa sensação de que se eu posso, eu tenho que ter tudo, isso a gente sabe que não é saudável. Isso, na verdade, gera pessoas, no longo prazo, com uma frustração muito maior. Porque muito a gente ansiosa, sabe, né? ansiosas, e com esse vazio existencial que hoje a gente fala muito, né, do aumento da depressão, etc., tem muito a ver com essa coisa de se eu quero, eu tenho que ter e tem que ter agora, né? Eu lembro de anos atrás ter atendido uma solicitação de um casal que estava preocupadíssimo, obviamente, porque o filho de 17 anos tinha tentado suicídio porque o vestibular da universidade que ele queria tinha suspendido o vestibular ou adiado ele. Então, tipo assim, o vestibular não vai mais ser em dezembro e talvez seja só em fevereiro e eu tento suicídio, entendeu? É alguém que não aprendeu a lidar com frustração. Então, isso é muito sério. O desdobramento disso pode ser muito sério. Então, sim, treinar a frustração, que é isso dessa autoridade materna, paterna, que diz, agora é hora disso, e tá, se você não quer, tudo bem, eu entendo que você fica chateado, não tem problema, você não é uma criança má porque ficou frustrado. E eu fico em paz com a sua frustração. Eu acho que sempre uma criança que está muito ansiosa, tem um adulto que diga, tá tudo bem, né? Sim, É um sim, grande ela presente, precisa não é? isso, às vezes ela quer ouvir isso, né? Então, às Isso, vezes a criança, ela justamente, ela não verbaliza, mas o que ela pede, o que ela necessita pelo comportamento dela, né? Então, se isso. ela está muito agitada, pode ser que ela esteja dizendo, minha mãe, meu pai me olha, eu preciso do limite, eu preciso do não. É como Né? sua filha fez, ela repetidamente entrava na sala, mas no fundo ela queria a sua atenção, porque ela tinha uma coisa muito importante para dizer e ela não sabia esperar o momento. O momento, o tempo da criança é outro, É outro. diferente do nosso, né? Tudo é diferente da gente. Então a gente tem que minimamente respeitar, né, esse ser que está vindo, chegando nesse mundo, ainda que vai ter um caminho muito longo pela frente, mas que a gente tenha consciência de que guardar ou respeitar essa etapa da vida, zelar nessa etapa da vida, isso é o alicerce para tudo o resto que vem, né, pela frente. Então, a gente tem muita consciência disso, né, quando a gente está atuando educadamente com as crianças, a ponto de a gente realmente se perguntar todos os dias, será que eu tenho, sou um modelo digno de imitação? Né? Isso também é uma pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. Sim, Né? Será que estou sendo digno de exatamente. que essa criança possa estar me imitando? E aí eu não falo só dos nossos gestos, mas também do que a gente sente, do que a gente fala, do que a gente pensa, né? Então é como se para a gente estar com essa criança, a gente precisa o tempo inteiro também estar se autoeducando para que ela possa ser educada. Com certeza. Com certeza. Lindo, lindo. Você falou lindamente. Isso eu vou guardar, vou copiar e colar. Com certeza eu vou plagiar você. É, Maria Tereza, a gente tem ainda alguns minutos só. E esse tema é super, na verdade, crianças, os nossos desafios atuais, tudo isso são temas muito complexos. Eu queria só compartilhar com as pessoas que estão assistindo a gente, ou vão assistir depois, né? Que na verdade, algumas semanas atrás eu comecei a participar e promover algumas dessas lives com outras temáticas também, e vocês estão convidados a acessá-la. A primeira delas aconteceu no Instagram, @brincarbrasilia, e a gente falou exatamente sobre a importância de subir em árvores e do brincar livre no desenvolvimento infantil. Então, para os pais que estão angustiados ou achando que as crianças estão brincando de mais ou de menos, talvez essa live possa ser interessante. Você vai encontrar algum link aqui no meu Instagram também, ou se não, no @brincarbrasilia.
Depois a gente fez uma live em conjunto com o Jardim Aurora. O pedido dos pais foi falar sobre sexualidade na primeira infância, como lidar. E foi também não foi uma live, foi um evento aí fechado, tá? Então ele não está disponível aqui. Mas quem tiver interesse em acessar essas informações, indo aqui no Linktree do meu Instagram aqui, vai encontrar lá como enviar um e-mail para a gente. E aí é só você mandar um e-mail e dizer, eu quero assistir a palestra de sexualidade, e a gente pode mandar o link para você, tá bom? E aí, depois disso, a gente teve uma conversa muito legal com a Estela Devitt da Oli Toys, falando sobre o brincar nesses tempos mesmo, né? De pais estressados, né? De como organizar esse brincar. E aí, e semana passada, a gente teve uma live junto com a Daniela Macedo, do Paz e Parentalidade, @Paz e Parentalidade. A Daniela, ela trabalha na promotoria da infância e da adolescência aqui do DF, e a gente falou então sobre violência doméstica, procurando uma luz no fim do túnel na proteção da criança e do adolescente. Um tema delicado, preocupante, e espero que a gente possa lá talvez ter contribuído um pouquinho, tanto para chamar atenção para esse fato, né? Para mim, a violência doméstica é simplesmente um sintoma de que aquela família está sofrendo e precisa ser acolhida, mas sem dúvida crianças e adolescentes precisam ser protegidos, né? E hoje na conversa com você, Maria Tereza, a gente falou, né, dessas ferramentas. Eu espero que elas tenham, eu sei que é muita coisa, mas então lembrando, se forem colocar foco em alguma coisa, e eu acho que vocês precisam economizar energia assim, seria foque em manter o astral alto na sua casa para que as crianças tenham amém e possam imitar a sua alegria, e como disse Maria Tereza tão lindamente, e que você possa ser a pessoa que elas queiram imitar, porque vem em você alguém que é digno de imitação, e porque você traz essa sensação de celebração pelo estar junto. Então, escolha o que você quer oferecer para ser imitado. Número 2, quando falar, lembre-se que a sua fala semeia imagens, imagens semeiam, são a semente de toda ação. Então, gaste energia numa fala que promova imagens das coisas que você quer que aconteçam, né? E eu diria ainda, mães e pais, lembrem-se que vocês são tipo como que o mastro central de uma tenda de circo. Para a casa de vocês ficar de pé, vocês têm que estar em pé também. Então, cuidem de si mesmos, deem um jeito deliberadamente de ter momentos, e parceiros e parceiras protejam um ao outro. Porque esse mastro, para esse circo continuar de pé e não cair, os pais têm que estar firmes e fortes. Então, cuidem de si mesmos. Que seja acordar mais cedo, mas que você tenha pelo menos um momento, ou que você pode tomar um banho sem ser interrompido, tomar um café tranquilamente, ou conversar um pouquinho antes de começar o corre-corre com a criançada. Eu diria ainda, sem dúvida, sempre rotina, ritmo, repetir todo dia a mesma coisa, que isso tranquiliza a casa, tranquiliza as crianças e dá uma sensação de segurança. A criança quer muito segurança dos pais. Isso é o que a rotina dá, a segurança de que, ok, está tudo em ordem, está funcionando como funcionou antes. E teria muitas outras coisas, com certeza, para a gente continuar esse papo. Agora, eu queria muito, Maria Tereza, que você contasse para as pessoas, e só ainda complementando, nessas lives, e semana que vem a gente vai estar falando... sobre... meu Deus, agora esqueci. Eu fiz uma lista e o meu papel caiu. Semana que vem a gente vai falar de novo, porque esse tema foi pedido de novo, sobre dicas de como organizar o brincar em casa enquanto está todo mundo em casa. Então a gente vai falar de novo sobre isso, junto com o Jardim Vale do Girassol, lá de Santa Catarina. Na semana seguinte a gente vai estar falando com o Jardim Bela Vista de Porto Belo, também em Santa Catarina, que pediram falar sobre
telas, telinhas e telões, né? O que que pode, o que não pode, o que que é bom, o que que não é. Então a gente tem... E na semana seguinte, 1º de julho, a gente vai estar falando sobre... Não, isso é telas, telinhas e telões. E dia 8 de julho a gente vai estar falando sobre o autocuidado com a Luciana Lima do @Parental Lab. Então estamos tentando atender o que a gente vislumbra como sendo demandas do momento. E uma que também que me preocupa é a sustentabilidade das pequenas escolas e jardins comunitários que são apoiados por pais e mães. Eu sei como isso é desafiador. Então, convidamos aqui a presença do Jardim Guaramirim e convidamos para quem se cita esse chamado e tem essa possibilidade de contribuir. Eu queria que você contasse um pouquinho do Guaramirim nesses momentos que a gente ainda tem e para as pessoas saberem o que elas vão estar apoiando se elas contribuírem para o Catarse. Conta para a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Eu também queria só dizer, antes de falar do Guaramirim, que foi muito bom, rico, né? Aprendi muito com você, a sua experiência de vida com seus filhos, muito lindo tudo. Parabéns. O amor que você tem, né, por isso. Enfim. Bom, o Jardim Guaramirim já existe desde 2015, desde janeiro de 2015. A gente desenvolve um trabalho com crianças de primeira infância. A gente acredita que o mais importante é justamente atender as necessidades das crianças. Então, a gente trabalha, promove um espaço acolhedor, amoroso, para que as crianças possam estar e brincar livremente, né? Que é o nosso lema. Só então, conta pra gente a cidade e o bairro em que vocês estão, Maria Tereza. A gente é de São Luís do Maranhão, né? Aqui próximo à linha do Equador, muito quente. E a gente está no bairro do Jardim São Francisco. Okay. E, enfim, a gente além de um jardim, também é uma associação, então a gente ao longo do ano promove vários eventos, todos no sentido de apoiar a infância, incentivar esse respeito à infância. A gente participa muito também de atividades, temos muitos parceiros, desenvolvemos pesquisas, desenvolvemos festas, e o nosso maior desejo é que a gente possa possibilitar que outras famílias possam estar chegando junto para nos conhecer. Hoje a gente não tem ainda uma receita que nos torne, que nos possibilite assim, viver com tranquilidade, e nem receber muitas crianças, enfim, mas o que a gente quer é garantir a nossa sustentabilidade. A gente acredita que do que a gente não abre mão? A gente não abre mão, por exemplo, da prática de uma economia fraterna, de uma economia criativa, onde também famílias que não possam prover ali, né, a permanência da criança no nosso jardim, a gente gostaria que todo mundo que chegasse até nós pudesse, né, crianças de baixa renda, enfim. A gente acredita nessa educação humana, educação que tem como princípio o respeito ao humano, à criança, que vê, que entende que essa criança é um ser que tem sentimentos, ela não é só mental ou cognitivo, ela é um ser que sente, ela é um ser que precisa se movimentar no mundo, né? E é isso, e além de tudo a gente valoriza muito a nossa cultura local, né? A gente faz um trabalho assim muito diferenciado no sentido de estudar, fazer pesquisa, talvez minha veia antropológica vai muito nisso de entender como é que a nossa identidade pode se fortalecer justamente quando a gente entende quem somos nós, as nossas raízes da nossa cultura. Então, e o Maranhão, assim como São Luís, é uma cidade que tem uma cultura muito forte. E a gente busca levar essa cultura para dentro, para que nossas crianças possam conhecer, para que esses mestres da cultura possam estar inspirando a gente também na nossa caminhada, nos inspirando no sentido de criar também ferramentas pedagógicas que propiciem vivências verdadeiras, porque a gente acredita que o que fica é justamente a vivência verdadeira,
né? É isso que Que vai bom, para o resto da vida, como você, de forma tão bonita, falou. que Então, bom. a gente agradece, eu gostaria de agradecer em nome de toda a nossa comunidade, de nossos professores, das nossas crianças, dizer que para nós é muito bom e a gente se sente muito feliz e honrado por você estar nos ajudando e nos apoiando nesse momento Que tão bom. de tanta incerteza. Então, que bom, que bom. Muito feliz, Maria Tereza, e torcendo muito pelo jardim, pelas crianças e pela comunidade que sustenta o Jardim Ah, tá. Eu só Guaramirim. queria dizer assim que a gente lançou uma campanha agora, na verdade, Sim, movida pelos pais, que se chama Projeto Catarse. Então, quem quiser nos ajudar com alguma doação, sim. entre, né? Sim. Projeto Catarse Miguaramirim, né? Catarse Miguaramirim. E venha também nos conhecer nas nossas redes sociais, conhecer mais de perto um pouco do nosso trabalho. Isso. É isso que eu queria deixar mais uma vez claro. Eu tenho ouvido de algumas pessoas, é claro que eu sei que tem, para algumas famílias, esse momento está sendo financeiramente extremamente desafiador. Agora, eu sei que algumas pessoas também têm dito, algumas têm o privilégio de ter uma renda, digamos, garantida, né? E algumas pessoas têm dito, como eu não estou saindo de casa, eu não estou gastando tanto dinheiro. E eu percebo que a gente está vivendo um momento onde talvez a gente possa pensar o dinheiro de uma forma diferente. Não só eu dou meu dinheiro para algo onde eu ganho algo em troca, mas eu uso o meu dinheiro como um regador.